Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nesta manhã. Hoje, domingo, vamos continuando a nossa leitura diária da Palavra de Deus. E hoje estaremos fazendo a leitura de 1 Samuel, capítulo 27, do versículo 1 até o versículo 12, que está escrito assim. O tema do texto: Davi vai ter outra vez com Aquis, o rei de Gate. Disse, porém, Davi no seu coração: Ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança em mim e cesse de me buscar com todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, a Carmelita. E sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em buscar. E disse Davi a Aquis: Se eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me lugar numa cidade da terra, para que ali habite, pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus, 1 ano e 4 meses. E subia Davi com seus homens, e deram sobre os Gersonitas, e os Gersitas, e os Amalequitas, porque antigamente eram estes os moradores da terra, desde como quem vai para Sur até a terra do Egito. E Davi feria aquela terra, e não dava vida nem a homem nem a mulher, e tomava ovelhas e vacas, jumentos, camelos, vestes, e voltava e vinha a Aquis. E dizendo Aquis: sobre onde destes hoje? Davi dizia: sobre o sul de Judá, e sobre o sul dos Jerameleus, e sobre o sul dos Queneus. E Davi não dava vida nem a homem nem a mulher, para trazê-los a Gate, dizendo: para que porventura não os denuncie, dizendo: assim Davi o fazia. E este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. E Aquis confiava em Davi, dizendo: faze-se ele por certo aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Amém? Louvado seja Deus. Sabemos que o planejar é do homem, mas o executar e o plano final é de Deus. Olha que interessante, Davi, por causa da perseguição, mesmo Saul reconhecendo que ele era o escolhido de Deus, que ele seria rei, mesmo Saul na primeira vez o perdoando, mas de novo, Saul começa a persegui-lo novamente devido à sua incerteza, seus conflitos. Então Davi se vê obrigado a fugir ou a pedir exílio, coincidentemente na terra dos seus inimigos. Os próprios filisteus que guerreavam contra os israelitas
Os próprios filisteus, na qual ele matou Golias, ele se vê obrigado a ir morar junto com os filisteus. Ele tem que deixar o seu povo, ele tem que deixar os seus costumes, ele tem que deixar aquilo que ele tinha de tradição para ir morar na terra de povos pagãos, na terra de povos que adoravam a outros deuses. Mas mesmo ele habitando em terra estranha, mesmo ele habitando em meio aos seus inimigos, na qual o rei Aquis, o rei de Gate, via em Davi um aliado muito forte e poderoso, na qual ele já trama em teu coração: eu preciso arrumar um jeito de fazer com que Davi fique comigo para sempre, porque ele, sendo contra o povo dele, ele tem algo em especial, ele tem algo diferente. E esse algo diferente faz com que ele seja bem sucedido e tenha êxito em tudo que ele faz. Então o rei Aquis, em seu coração, tem o desejo e tenta tramar de alguma maneira para que Davi venha a ser seu servo para todo sempre. Na ideia dele, principalmente até enquanto ele viesse a ter vida, enquanto ele estivesse sobre o trono. Porém, Davi fazia tudo isso não só para se proteger, mas também por zelo de não se levantar contra o rei, de não se levantar contra o seu sogro, que era o rei, de não se levantar contra a família da sua esposa, que era a princesa. E ele se vê obrigado nessa situação a fugir, para que Deus, neste tempo e neste período, prepare coisas, ou prepare o caminho para o cumprimento da promessa. Então Davi foge, vai ter ou vai morar com os seus inimigos, mas no meio dos seus inimigos ele é abençoado. No meio dos seus inimigos ele é referência. No meio dos seus inimigos ele é a diferença. No meio dos seus inimigos eles veem que Davi era alguém que tinha uma unção ou um dom diferenciado, porque em tudo que ele colocava as mãos ou colocava o coração para fazer, ele era bem sucedido. Aí podemos entender que quando a figura do homem está em obediência ao Senhor, está em respeito às autoridades espirituais, não toma as atitudes precipitadas, ele pode fugir, ele pode se esconder, ele pode até morar em lugares onde ele não queria, mas Deus sempre será com ele. E assim, da mesma maneira, mesmo em terras estranhas, mesmo no meio dos filisteus, Deus nunca abandonou a Davi. Deus sempre protegeu Davi. Deus sempre livrou Davi. Deus sempre capacitou e prosperou tudo aquilo que Davi colocava em seu coração para fazer, porque Davi buscava fazer as coisas com excelência para Deus. E quando temos no nosso coração o desejo e a vontade de fazer as coisas com excelência para Deus, o Senhor é quem prepara os nossos caminhos. O Senhor é quem prepara as condições. O Senhor é quem prepara todas as coisas para que consigamos ser, primeiro, abençoados. Segundo, bem-sucedidos. Terceiro, pedindo a direção de Deus para fazer aquilo que vamos fazer, o que temos o desejo de fazer, se é a vontade de Deus ou não. Davi cumpriu o seu propósito, Davi cumpre aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos, ele está esperando o tempo de Deus. Ele não abandonou, a esperança do seu chamado. Ele não abandonou a unção que foi derramado sobre a cabeça dele. Ele não abandonou aquilo que o Senhor
fez, né, na vida dele, escolhendo-o para ser rei, ele nunca olhou para as circunstâncias, ele nunca olhou para as pessoas, ele nunca olhou para os problemas, ele sempre buscou do Senhor respostas, ele sempre buscou do Senhor saída, ele sempre buscou do Senhor a condição para que ele pudesse fazer primeiro a vontade do Senhor, e fazendo a vontade do Senhor, ele seria então bem-sucedido na sua ação. E aí eu te pergunto, você tem buscado a vontade do Senhor para se cumprir na tua vida? Você tem buscado a direção de Deus para cumprir sobre a tua vida? Talvez o Espírito Santo te incomoda a orar, talvez o Espírito Santo te incomoda a buscar a presença dele, talvez o Espírito Santo te incomoda a você fazer uma autorreflexão de ver como é que está a tua vida, como é que está o teu interior, como é que está a tua alma, como é que está o teu espírito, porque a tua carne já sabe como está. A tua carne quer cumprir os desejos da carne, mas o que nós temos que entender, para ouvir a voz de Deus, nós temos que ser homens e mulheres espirituais. Quando então deixamos de ser homens e mulheres carnais e começamos a andar, começamos a viver, começamos a caminhar como homens e mulheres espirituais, nós começamos a ouvir a voz do Senhor, nós começamos a ouvir o direcionamento do Senhor, nós começamos a entender os planos do Senhor para a tua vida, para as nossas vidas, e tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida de promessa, tudo aquilo que o Senhor falou na tua vida queria fazer, vai só depender de você. Se você permanecer na posição que agrada a Deus, se você ser obediente ao Senhor, o Senhor vai cumprir na tua vida os propósitos que Ele tem separado para você. Amém? Então fica firme, não desanime, o Senhor é contigo. As lutas vêm para te dar crescimento, as lutas vêm para te mostrar que Deus é contigo, que você não está sozinho. Então fica firme, você tem promessa, e no tempo certo, Deus vai fazer ser realidade na tua vida, e você testemunhará que Deus realmente é fiel. Ele prometeu, Ele cumpriu. Ele disse que ia fazer, Ele cumpriu. Ele falou que ia fazer na minha vida, Ele cumpriu. Deus é fiel, tá bom? Então fica firme na posição. Essa luta, esta provação, esta situação na tua vida vai passar em nome de Jesus. E você vai ver o cumprimento de Deus, o cumprimento da promessa ser realidade na tua vida, tá bom? Que Deus abençoe o seu dia, que o Senhor te guarde, te proteja, te livre de todo mal, que você possa ter um domingo abençoado com a tua família. E lembrando a você que logo mais às 19 horas nós temos ali um culto especial. Hoje, domingo, às 19 horas, nós temos ali o nosso culto especial de missões. Se você é da nossa região, você está convidado aqui a estar conosco. Avenida Felicidade Vilela, número 127, 19 horas nós estamos dando início ali ao nosso culto. Se você quiser, você pode assistir pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo YouTube. A partir das 20h20, mais ou menos, das 8h30 da noite, a nossa transmissão ela entra no ar para você poder assistir o culto. Tá bom? Deus abençoe. Mais uma vez quem vos fala é o pastor Mateus, da IAP Sol da Justiça. Um abraço a todos, fiquem todos na paz do Senhor.